Eu venho hoje à tribuna do Senado, queria cumprimentar a todos que nos acompanham aqui, senadoras, senadores, e também que nos acompanham pela TV e Rádio Senado. Eu venho hoje fazer um registro que eu entendo da maior importância, que, lamentavelmente, ontem não pude acompanhar, que é o lançamento pela presidenta Dilma do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais do Brasil. O chamado PAC da Defesa Civil ou PAC da preparação do Brasil, da organização do Brasil para enfrentar desastres naturais. Faço questão de fazer daqui da tribuna os cumprimentos à presidenta Dilma, ao ministro Fernando Bezerra, à coordenação da Defesa Civil, a todos os ministérios envolvidos, porque um dos primeiros temas que tratei aqui no Senado, quando assumi o mandato no ano passado, foi a tentativa de chamar a atenção do Senado, do Brasil, do governo, para os graves problemas que temos em decorrência da falta de estrutura no Brasil para enfrentar os desastres naturais. E tive a felicidade de apresentar uma proposição de criar uma comissão especial. Essa comissão especial da Defesa Civil foi criada, aprovada pelos meus colegas aqui no Senado. Tive o privilégio de presidi-la e de ter como relator o senador Cacildo Maldani. Trabalhamos, andamos o país, visitamos as regiões Brasil afora, reunimos aqui depois de um número enorme de audiências, especialistas, pessoas que trabalham, prefeitos, governadores, e elaboramos um relatório que, ao mesmo tempo, alertava o Brasil sobre a situação grave por conta do Brasil não contar com as condições adequadas para responder aos desastres naturais, de prevenir a população dos desastres naturais, de trabalhar a reconstrução que é tão cara. Então, cobramos do governo, alertamos o país, e eu não posso deixar de cumprimentar a presidenta Dilma quando ela faz um esforço, prioriza um tema que eu e outros colegas colocamos na ordem do dia nessa casa. Presidenta Dilma, parabéns. Dessa maneira, Vossa Excelência vai aproximando as decisões, as prioridades do nosso governo, como, aliás, fazia o presidente Lula, daquilo que é essencial para a população. Não custa nada lembrar que, quando assumi aqui o mandato de senador, o Brasil vivia um drama. Nós tínhamos acabado de vivenciar o problema grave vivido no Rio de Janeiro. Nós tínhamos acabado de ver o país estarrecido com as 850 mortes, com as 70 mil pessoas desabrigadas e 23 mil desalojadas, só no Rio de Janeiro. No estado de Santa Catarina, nunca foi diferente. Não tem uma distância muito grande entre um desastre natural e outro. Nesse momento, o Nordeste enfrenta uma das maiores secas, e isso é desastre natural. O meu estado do Acre viveu, no começo desse ano, uma das maiores cheias, e não fosse a ação do prefeito Raimundo Angelim, do governador Tião Viana, a experiência acumulada ao longo de governos e prefeituras, inclusive que eu tive a honra de participar, não fosse a parceria com o governo federal, o Acre teria tido vítimas fatais em decorrência dos desastres naturais. E o Acre, que enfrentou uma grande cheia, que desabrigou 1/3 da cidade de Rio Branco, que praticamente destruiu a nossa querida Brasileia, que afetou Sena Madureira, Chapuri e Assis Brasil. O Acre vive agora uma grande seca no Rio Acre. A seca do Rio Acre fez com que o governador decretasse uma situação de emergência.
governador Tião Viana, junto com o prefeito Raimundo Angelim. Então, o Brasil é um país que não tem situações extremadas do ponto de vista do clima como outros países do mundo, mas o Brasil tem problemas sérios. A seca no Nordeste é gravíssima, tem um custo elevadíssimo e custa muito para as famílias afetadas. Na Amazônia, ultimamente, temos experimentado isso. Grandes cheias e grandes secas, num intervalo cada vez menor. Certamente, em decorrência das mudanças climáticas, mas certamente também em decorrência da ação do homem. Mas mais ainda, em função as vítimas que temos tido, mudando só de endereço de região para região, as lamentáveis perdas de vidas humanas são em decorrências também da falta de preparo do país para lidar com desastres naturais. O presidente Lula, no mês de dezembro, quando saía, baixou a medida provisória que tinha como objetivo principal criar uma condição melhor para a ação da Defesa Civil. Agora, esse trabalho tem sequência com a medida adotada ontem pela presidenta Dilma. Queria dizer que eu, que presidi a Comissão de Defesa Civil no Senado, que se transformou no projeto de lei 745 de 2011, que está tramitando nessa casa, que propõe uma reestruturação definitiva na legislação em face dos desastres naturais para a Defesa Civil no Brasil, que traz uma série de temas da maior importância, feito em parceria com o senador Cacildo Maldaner, que reestrutura o Sistema Nacional de Defesa Civil, operacionalizar a coordenação de defesa civil em todos os estados e municípios, reestrutura o FUNCAP, que é o fundo que reúne recursos da União, dos estados e municípios para fazer frente aos desafios dos desastres naturais, que, aliás, não foi implementado até hoje, porque tem um erro de origem. Os recursos são dirigidos para a reconstrução, para depois do fato consumado. E a ONU estabeleceu, inclusive, um órgão, um setor para cuidar só de desastres naturais, e lá está bem explícito. Para cada real que se deixa de gastar na prevenção, nós gastamos 7 quando a desgraça, o desastre acontece na reconstrução. É muito caro não prevenir. É quase impossível reconstruir. E os municípios e os estados não aderiram ao FUNCAP porque eles querem aderir se for para prevenção, porque o custo da reconstrução não tem município brasileiro que aguente. Impedir o contingenciamento de verbas públicas, criminalizar a conduta de agentes públicos e privados, para que prefeitos não sigam estimulando a ocupação de área de risco, tornar crime, pôr na cadeia quem pôr em risco a população. São muitos pontos que levantei. Mas eu queria aqui hoje parabenizar a presidenta Dilma, porque valeu a pena o sacrifício, os discursos aqui da tribuna, presidir uma comissão, andar o Brasil, elaborar uma proposta. Está aqui o resultado do nosso governo. A presidenta Dilma está liberou ontem, e eu queria cumprimentar aqui o meu colega senador Pimentel, que é líder do governo no Congresso. A presidenta Dilma liberou 18 bilhões de reais para fazer frente aos desastres naturais no país. Isso é sensibilidade com os que mais sofrem. 15 bilhões são para prevenção, senador Pimentel, para as obras de drenagem, de contenção de encostas, para a prevenção de inundações e deslizamentos, construção de barragens, adutoras e sistema de abastecimento de água. Outros 162 milhões para mapeamento, identificação das áreas de risco e salvar vidas. 362 milhões, senhora presidente, para alerta, para a estruturação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. São 9 radares, 4.100 pluviômetros, 286 estações hidrológicas, 100 estações agrometeorológicas, 286 conjuntos geotécnicos e 500 sensores de umidade de solo. Com isso, o Brasil passa a ser uma referência positiva no mundo na prevenção de desastres naturais. E para respostas aos desastres, a presidenta Dilma liberou 2,6 bilhões de reais. São 1.000 profissionais da Força Nacional
do SUS, medicamentos, materiais de primeiro socorro, 6 módulos hospitalares de campanha, e para ampliar aquilo que eu sempre defendi aqui da tribuna, a Força Nacional de Emergência. Em vez de criar uma Força Nacional de Defesa Civil, estamos fortalecendo a Força Nacional de Emergência. 130 bombeiros estão sendo incluídos na Força Nacional de Segurança. São atitudes concretas, senhora presidenta Marta, como essa, que fazem a gente vir aqui à tribuna agradecer e parabenizar a presidenta Dilma e toda a equipe de governo por estar dando uma resposta a um tema tão importante para o nosso país. Estou seguro que com essa medida, o meu estado do Acre, a Amazônia, vai poder ter recursos para prevenir os desastres naturais. É muito importante que a gente siga apoiando o governo do estado do Acre, Tião Viana, apoiando o prefeito Angelim, apoiando prefeitos como a prefeita Leila de Brasileia, para que a gente possa salvar vidas e evitar desastres naturais. Então, parabenizo a presidenta Dilma, agradeço e espero que a tramitação do nosso projeto de lei, o nosso projeto de lei de número 745 PLS de 2011 possa ser priorizado nessa casa, para que a gente possa somar esforços com a presidenta Dilma na criação de uma estrutura de prevenção de desastres naturais do Brasil. Muito obrigado, senador. Obrigada, senador Jorge.